Olá, exatalizadores, aqui é o professor Arthur, quem fala com vocês. Vamos continuar nossa solução da prova da Escola Naval de 2019. Estamos com a prova amarela, estamos na terceira questão. Caso você tenha perdido alguma questão, eu vou deixar linkado aqui no card em cima os vídeos da questão 1 e 2 dessa prova, tá certo? Então vamos lá, aqui a nossa questão na tela, acompanhem comigo. Eu já deixei o desenho da questão aqui para a gente ganhar tempo, tá? Então vamos lá. Seja VABCD uma pirâmide irregular, cujas faces são triângulos equiláteros de lado 1, e P uma extensão do segmento VA, de modo que A pertença ao segmento VP e que o segmento AP tenha a medida de 1/2. Considerando um plano π determinado por P e os pontos médios dos segmentos BC e AD, determine a área de interseção entre a pirâmide e o plano π e assinale a opção correta. Ok, estamos aqui diante da nossa pirâmide VABCD. Tá? Nós sabemos aqui que os triângulos das faces são equiláteros, o que diz para nós que todas as arestas têm a mesma medida e, no caso, elas medem 1. Tá bom? A pirâmide está fora de escala, né? Então, aqui a gente não precisava fazer essa consideração, ela é apenas um guia para a nossa resolução. Então, vamos lá, agora a gente vai traçar essa extensão. Ó. Começamos a nossa solução, de fato, fazendo a extensão onde nós vamos ter o ponto P, né? Então, vamos fazer isso. Aqui está o nosso vértice A. Vamos fazer essa extensão. Né? Vamos fazer aqui essa extensão. Ok? E no fim da extensão, nós vamos ter o ponto P. De sorte que ele atende às condições. Ó. Nós temos que o ponto A ele pertence ao segmento VP e a medida de AP foi dada para nós, ela é 1/2. Beleza. Então, agora, o que nós vamos precisar também são os pontos médios dos segmentos BC e AD. Então, vamos lá, a gente vai marcar eles aqui. Ó. Consideremos que esse ponto e esse ponto sejam esses pontos médios. Vamos colocar aqui um nome para eles, que é para a gente poder também se guiar na nossa resolução. Como nós já estamos usando aqui ABCD, então vamos seguir a ordem alfabética. Vamos colocar aqui E e F. Certo. Agora nós vamos ligar esses pontos ao ponto P. Então, nós temos aqui, ó, vamos ligar. Ligamos o P e formamos o segmento PE. E aqui nós formamos o segmento PF. Nós sabemos que 3 pontos não colineares determinam um plano, um único plano. De sorte que quando a gente for olhar o nosso plano, olha só, para nos ajudar a entender qual figura vai ser a nossa interseção, agora nós vamos desenhar uma outra figura auxiliar, que é do nosso triângulo. Beleza? O que a gente vai fazer aqui, nós vamos colocar essa face VAD separada, para a gente olhar apenas o triângulo que vai ser formado. Então, confere aqui comigo ó, como nós vamos fazer. Esse triângulo ele é um triângulo equilátero. Tá? Consideremos aqui que a nossa figura é um triângulo equilátero. Nós vamos ter aqui VAD. Por que eu quero essa face especificamente? Porque a gente vai traçar aqui a nossa extensão, onde vai estar o ponto P. Olha só, façamos aqui a nossa extensão, onde vai estar o ponto P. E aqui nós vamos ter o ponto médio, justamente porque os pontos que nós estamos usando, o ponto E e F, no caso aqui é o ponto E, esse ponto ele pertence a essa aresta AD. Então, o que nós fizemos, nós traçamos o segmento PE. Agora, nós vamos traçar a reta que passa por P e E até ela passar aqui por esse segmento VD, a nossa aresta VD, que no caso, aqui nós temos o plano, né? Nós temos o plano onde está a nossa face VCD, ok? Então, vamos fazer isso agora. Vamos pegar aqui o segmento. Olha só. Ok. Temos a nossa figura aqui. O que você percebe, olha só, é que quando nós olhamos para esses pontos P e F,
o plano ele vai ter essa mesma inclinação, ó. Ele vai passar dessa mesma maneira na nossa pirâmide. E ele vai fazer esse cortezinho aqui, ó, onde ele vai tocar as arestas aqui, ó, VD e VC, em 2 pontos, que nós podemos observar aqui. Olha só, aqui nós temos um ponto, ok? Esse ponto ele vai aparecer aqui no nosso desenho. Então, é como se nós fizéssemos isso, ó. Então, vai ter aqui, ele vai nessa aresta, e aqui vai aparecer um outro também. Beleza? Então, ele vai tocar nesses 2 pontos, um na aresta VC e outro na aresta VD, e nós vamos ganhar um segmento, né? Esse segmento aqui, ó. Ok? Assim como nós temos também o segmento EF, que une os pontos médios aqui dos lados AD e BC. Agora que nós temos essa figura formada, nós já percebemos quem é a nossa interseção. Então, vamos colorir aqui, ó. A nossa interseção é essa área. Essa é a interseção do plano π com a nossa pirâmide VABCD, ok? Agora, o que nós vamos fazer é nomear ali os pontos, também para a gente ter uma noção, né, da nossa figura. Já usamos EF, vamos usar aqui G e H. Por exemplo, aqui nós temos o ponto H. E agora a nossa figura fica fácil, né? Nós podemos observar que o que nós temos aqui é um trapézio. Uma vez que o segmento EF ele tem a mesma medida da aresta AB. Então, esse segmento EF, a medida dele é 1. E quando nós olhamos aqui para a face VCD, você percebe que esse segmento GH é menor do que o segmento EF. Então, nós temos um trapézio, né? E nós precisamos o quê? Da sua altura e da medida desses segmentos, do segmento GH, para a gente poder trabalhar. Agora, nós vamos para essa figura aqui do lado da face VAD. Vem comigo, porque nós sabemos que esse triângulo ele é um triângulo equilátero, ok? De arestas unitárias. Portanto, vamos marcar aqui as nossas informações. O segmento PA ele vale 1/2 e esse segmento VA vale 1, ok? O segmento AE vale 1/2 e o segmento ED também vale 1/2, tem comprimento, né? Medida 1/2, uma vez que é o ponto médio aqui, certo? O nosso triângulo, por ele ser equilátero, todos os seus ângulos internos medem 60 graus, ok? Então, nós temos 60 graus aqui, ó. Tá bom? Agora, o que é que nós vamos fazer? Bem aqui onde está a letra A, nós temos 2 ângulos que são suplementares. E esse ângulo que está aparecendo aqui, olha só, ele é um ângulo de 120 graus, certo? Então, aqui nós temos 120 graus. Olha só agora o que vai acontecer. Nós temos um triângulo aqui, APE. Esse triângulo ele tem 2 lados iguais, então ele é um triângulo isósceles. E como nós sabemos, no triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, nós temos um ângulo aqui no vértice P e nós temos um ângulo aqui no vértice E. E esses ângulos iguais, eles formam o suplemento de 120. E o suplemento de 120, né? No caso, como nós temos um triângulo aqui, ele vai ser 60. Então, fica 30 para cada um. Cada ângulo desse aqui, ó, tem medida 30 graus. Agora, vem comigo que nesse mesmo vértice E, bem aqui olhando para esse triângulo menor, nós temos ângulos opostos pelo vértice. E esse ângulo ele também é um ângulo de 30 graus. Ora, agora a gente pode observar que nessa partezinha nós ganhamos um triângulo retângulo. Vamos fazer ele aqui separado para não carregar tanto a nossa figura, né? Então, nós vamos ter o seguinte, eu tenho aqui a medida. Vamos dizer que está aqui o nosso triângulo retângulo. Então, nós temos aqui H, D, né?
e aqui nós temos o E. Certo? Nós sabemos que essa medida aqui é meio, nós vimos que esse ângulo é 60, acabamos de descobrir que esse ângulo é 30 graus, portanto, o ângulo que está no vértice H, ele tem que ser um ângulo reto, justamente pela soma ser 180. E como esse ângulo é um ângulo reto, vale para nós aqui o quê? As relações trigonométricas. E isso vai nos ajudar, porque a gente precisa da medida do segmento DH. Agora, olhando aqui para a nossa figura de cima, com a face VAD, nós sabemos que a medida VD é 1. Ok. Agora, olha só, se a gente chamar o segmento DH de x, o segmento VH ele vai ser 1 menos x, certo? Então, vamos fazer aqui as nossas considerações. Primeiro, como a gente determina a medida x? Ora, nós usamos as relações trigonométricas, certo? Então, nós temos cateto oposto a 30 graus, a hipotenusa do nosso triângulo é meio, nós podemos usar o seno, ok? Então, seno de 30 graus é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa do nosso triângulo. Nós sabemos que o seno de 30 é 1 meio, então, vou ter 1 meio igual a x dividido por 1 meio. O que nós vamos ganhar aqui? A gente vai fazer uma multiplicação cruzada das proporções e eu vou ter 1 meio multiplicado por 1 meio. Logo, o nosso x ele é igual a 1 quarto. Ok? E quem é esse nosso x? Né? Olha só a medida dele aqui. Né? X, beleza? Agora, nós vamos achar quem? Olha só, esse segmento EH que você está vendo, ele faz parte da figura que nós precisamos calcular. Então, vamos medir ele também e vamos chamar ele de y. Ok? E nós podemos usar as mesmas relações trigonométricas. No caso, como nós temos cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, ou, se você preferir, você pode ter o cateto oposto ao ângulo de 60 graus, você pode usar a função o seno novamente. Seno de 60 graus, seno de 60 graus é igual a cateto oposto, que é y, ao ângulo, e a nossa hipotenusa, que é 1 meio. Agora, quem é o seno de 60 graus? O seno de 60 graus ele é a raiz quadrada de 3 por 2. E eu vou ter aqui y sobre 1 meio. Como nós vamos resolver essa ideia? Nós vamos fazer uma multiplicação cruzada novamente. E eu vou ter que y é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2 multiplicado por 1 meio, que isso vai me proporcionar um y igual a raiz de 3 quartos. Certo? Então, quem nós temos? X e y. Beleza. Agora, olha só o que é que nós vamos ter aqui. Aqui em cima, nesse ponto, olha só, a gente vai observar agora o que vai acontecer na face VDC. Vamos lá. Na face VDC, vamos desenhar aqui a nossa face VDC. Olha o que vai acontecer. Os nossos pontos G e H, eles estão aqui, né? Então, vamos dizer que aqui está o nosso ponto G, e aqui é o nosso ponto H, e nós temos o segmento que liga, né, que forma o segmento GH. Olha só ele aqui. Nós sabemos que esse triângulo ele é equilátero, então os ângulos da base são 60. Ok? E aqui, como nós temos GH paralelo a CD, esses ângulos aqui, que estão nos pontos, né, agora formam o triângulo VGH, eles também são 60 graus. Como aqui em cima, no vértice V, o ângulo já é 60, nós temos um triângulo equilátero. E essa medida aqui é a medida 1 menos x. Ok? E nós já sabemos quem é o x. Então, quando nós formos medir quem é o segmento VH, que ele é igual ao segmento VG, isso vai ser 1
menos 1/4. Ora, isso é igual ao quê? 3/4. É o que falta para eu completar o inteiro. Então, o que está faltando são 3/4. E essa medida GH ela faz parte da nossa figura. Cara, agora nós já temos tudo o que nós precisávamos. Nós vamos reproduzir essa figura aqui fora para a gente ver quem ela é. Então, nós vamos ter o nosso trapézio. Olha só. Aqui a interseção é essa figura aqui. Ok? Então, essa parte, nós temos ela aqui em cima, ó, se nós prestarmos atenção, é o segmento EF. Então, aqui nós temos EF, que é igual a 1, ok? Na parte de cima, nós temos o segmento GH, que nós acabamos de descobrir que ele é 3/4. E esses segmentos, ó, FG e EH, nós acabamos de calcular eles, nós chamamos ele de Y, e isso vale a raiz quadrada de 3/4. O que eu preciso para nós fecharmos a conta aqui agora, finalmente, nós precisamos da altura do nosso trapézio, da altura dele aqui. Ok? Então, como é que a gente vai tirar essa altura? Simples, basta a gente lembrar, olha só, que aqui embaixo nós temos 1 e nós vamos retirar 3/4. O que sobra é 1/4. E esse 1/4 vai ser dividido por 2. Então, cada partezinha dessa aqui, ó, cada pedaço desse, vale 1/8. Ok, se nós temos 1/8 e aqui nós temos um triângulo retângulo, e nós sabemos a hipotenusa desse triângulo, o que é que nós podemos fazer? A relação de Pitágoras para a gente encontrar quem é a nossa altura. Ok? Então, nós vamos ter a raiz de 3/4 ao quadrado, que é o quadrado da hipotenusa, e a soma do quadrado dos catetos. 1/8 ao quadrado mais h ao quadrado. Ora, raiz de 3/4 ao quadrado, isso vai dar para nós o resultado 3/16. Aqui nós vamos ter 1/64 e a nossa altura ao quadrado. Arrumando essa nossa equação, né, que nós vamos desfazer essa soma, então nós vamos ter que h ao quadrado é igual a 3/4, ou a 3/16, desculpa, 3/16 menos 1/64. Ora, isso aqui vai fornecer para nós o quê? Nós sabemos que o mínimo múltiplo comum de 16 e 64 é o próprio 64, porque eles são múltiplos entre si. Então, a gente vai ter a nossa altura aqui sendo a raiz quadrada de 64. 16 para 64, a gente faz o quê? Uma multiplicação por 4. Então, aqui no nosso 3, nós também faremos uma multiplicação por 4. Isso vai ficar 12. E 12 menos 1, 11. Portanto, a nossa altura vai ser o quê? Raiz quadrada de 11, que é um número irracional, e 64, a raiz quadrada é 8. Beleza? Como nós estamos tratando de uma medida, nós temos a raiz positiva. Ora, essa é a nossa altura. Então, agora nós vamos finalizar a nossa conta. Vamos lá. Vamos chamar de A, né? De A área da interseção. Vamos fazer assim, aí, a área da interseção, ela vai ser a soma das bases, né? Então, nós temos uma base 1 e uma base 3/4. Então, vai ser 1 mais 3/4, multiplicado pela altura do nosso trapézio, que é a raiz quadrada de 11 por 8, isso tudo dividido por 2, que é equivalente a eu multiplicar por meio. Ora, façamos essa conta. Aqui nós temos 1 mais 3/4. Isso vai dar para nós o quê? 7/4. Então, nós vamos ter 7/4 vezes raiz quadrada de 11 oitavos e 1 meio. Ora, essa nossa multiplicação vai ser o quê? 7 vezes 1 vezes raiz de 11, a gente vai ter 7 raiz quadrada de 11. 8 vezes 4, 32. 32 vezes 2, 64. Olha só, nossa questão saiu aqui.
Então, a área da interseção, que a figura formada é um trapézio, tem medida de 7 raiz de 11 sobre 64 unidades de área. Agora, vamos voltar lá para as nossas opções, né? E nós encontramos isso onde? Na letra C. De como essa questão é bacana. Geometria é uma matéria show de bola. E aqui essa é a nossa terceira questão. Olha só, uma questão que é maravilhosa de se fazer, né? Matemática mesmo, quando você pega a geometria e domina assim, é muito bacana. Então, pessoal, essa é a minha contribuição para a terceira questão. Essa é a solução que eu pensei para ela. Então, espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, volte aí aquele passo a passo do vídeo, né? E qualquer coisa você pode deixar nos comentários da questão a sua dúvida e o que você achou, tá certo? Então, até o nosso próximo vídeo com a questão número 4. Vamos lá, hein, pessoal? Então, até a próxima e tchau!